Olha, Bolsonaro se ferrou, mas se ferrou muito com Donald Trump. Eu sei. Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo estão ali desesperados nas redes sociais deles, dizendo que é tática de negociação, que Trump quer humilhar Lula e tudo mais. E olha, eles podem estar certos. O problema é o seguinte, eles não sabem se estão certos, eles devem estar num pânico. E nessa toada, eu tenho aqui uma pesquisa nova, uma pesquisa inédita do Instituto Ideia, feita a pedido da gente aqui no meio. Uma pesquisa que tenta responder a seguinte pergunta: o que diferencia a direita bolsonarista da direita não bolsonarista no Brasil? Porque entender isso é chave para qualquer político de direita se posicionar pragmaticamente hoje. Mas vamos começar com Bolsonaro, com Jair Bolsonaro, e por que ele se ferrou muito? Vejam, Lula e Trump vão conversar. O governo brasileiro vinha tentando abrir um canal de diálogo com a Casa Branca, desde a posse de Trump, e principalmente depois que vieram as tarifas e Magnitsky. Não conseguia, portas fechadas. Trump abriu uma porta. Eduardo Bolsonaro explica que o objetivo é cercar Lula, deixá-lo sem escolhas e obrigado a dar anistia total, sem quaisquer restrições. Por quê? Eu não sei. O Filho 03 não explicou bem como ter uma conversa obrigaria Lula a qualquer coisa, até porque Lula não tem esse poder, né? Quem pode dar anistia é o Congresso. Quem pode voltar atrás é o Supremo. E Lula não manda nenhum nem outro. O Itamaraty determinou que a conversa vai ser por videoconferência ou telefone. Isso quer dizer que vai ser uma conversa privada. Ou seja, aquela humilhação do presidente sul-africano, do presidente ucraniano no Salão Oval, isso não vai rolar. Mas, mesmo que a conversa fosse pessoalmente, também não ia rolar. Alguém aqui acha que Lula iria despreparado? De diplomatas a publicitários, todo quanto é profissional que pudesse dar um pitaco sobre como reagir ia participar desse papo. O truque de Trump ele é conhecido. O que faria é dar oportunidade a Lula de falar direto com eleitores indecisos e aumentar sua popularidade. Gente, os ataques de Trump, eles são bons para Lula. Podem ser ruins para o Brasil, mas eleitoralmente só fazem bem a Lula. De toda forma, qual o resultado possível dessa conversa? Qual o pior resultado que qualquer um pode imaginar? Vamos lá. Uma meia dúzia de ministros de estados toma uma Magnitsky na cabeça, uma meia dúzia de ministros do Supremo e bota aí na lista os presidentes da Câmara e do Senado. Primeiro, isso não é novo. Esse risco, ele já existia, ele já estava precificado. E tem mais. Estar sob sanções americanas põe políticos numa posição muito difícil. Eles não podem parecer covardes, precisam enfrentar, ou seja, piora para Bolsonaro. Então, a pior coisa que pode acontecer já era a pior coisa que podia acontecer. O Brasil já está no seu pior momento diplomático com os Estados Unidos desde o dia em que Joaquim Nabuco assumiu o cargo de primeiro embaixador brasileiro em Washington. Então, para Lula, politicamente, a verdade é que o risco é zero. Nada do que pode acontecer já não era algo que podia acontecer. E aí, existe a outra hipótese. Trump está com problema de popularidade, tem umas negociações comerciais bem complexas, super cascudas, envolvendo Europa, Reino Unido, China. Tem a guerra na Ucrânia e seu plano de fazer paz lá para ter um Nobel. O Brasil é uma distração. O Brasil não é tão importante assim. E Lula tem o que oferecer, tá? Ele pode sair, por exemplo, da briga por regulação das redes sociais. É claro que vai voltar daqui a 2 anos, caso seja reeleito. Mas essa é uma briga já bastante difícil agora. E suas prioridades no Congresso são de oferecer benesses econômicas para os eleitores, né? Lula pode oferecer também acesso às terras raras da Amazônia. Quer dizer, se Lula dá algo a Trump que ele pode vender como vitória e Trump tira a pressão, veja, acabou para Bolsonaro. Ou seja, na pior das hipóteses, fica tudo exatamente como está. Em qualquer hipótese melhor do que o pior cenário, o Bolsonaro se ferrou muito. Não esqueçam do seguinte, a direita errou muito feio ao juntar a PEC da blindagem com a lei da anistia, porque ao fazer isso conseguiu mobilizar o Brasil anti-Bolsonaro de um jeito que nunca tinha conseguido fazer. É por isso que o Senado foi desesperado derrubar a PEC da blindagem, é por isso que Paulinho da Força, sumiu, é por isso que Tarcísio sumiu. Ninguém está falando de anistia essa semana. Porque, gente, as ruas do Brasil encheram. Os políticos estão com medo de tocar nesse troço de anistia.
A única força que Bolsonaro tem vem de Trump. Se ele pular fora, acabou. E aí, tem a outra coisa a levar em conta. Ora, o eleitor. E não qualquer eleitor, o eleitor de direita. O eleitor de direita está bem dividido. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. As análises do ponto de partida fazem diferença na sua vida? Eu espero que sim, porque aqui desse lado tem um trabalho intenso de investigação, checagem e conversas mil até as minhas análises chegarem até você. E como aqui no Meio a gente acredita na importância do debate construtivo, esse método e rigor se estendam a toda a nossa produção é importante. Apoie o jornalismo que organiza o mundo em matérias especiais, programas, documentários originais. Assina o Meio Premium. Acesse o nosso streaming, matérias especiais em 2 newsletters exclusivas e faça parte de uma comunidade que não para de crescer. Só R$15 por mês, gente. A gente conta demais com o seu apoio. E esse é o ponto de partida. A gente está aprofundando muito nossa relação com o Instituto Ideia e tem razão para isso, tá? Sabe, nós acreditamos, a gente acha que tem algumas perguntas que as pesquisas não estão fazendo. Se não fazem, a gente não compreende algumas coisas. Faz tempo que nos acostumamos a dividir a sociedade brasileira, os 213 milhões de brasileiros, em 2 blocos. Tem a direita, tem a esquerda. E aí as pessoas ficam falando bobagem. Ah, não existe direita democrática, coisas assim. Não é verdade. Um dado que a gente já tinha pelo próprio Ideia é esse. 12% dos brasileiros, 12%, se consideram bolsonaristas. E 26% dos brasileiros se consideram de direita, mas não bolsonaristas. Quer dizer, a direita corresponde a 38% da população. 1/3 é bolsonarista, 2/3 não são. Mas no que eles são diferentes? Olha, eles são iguais no seguinte: conservadorismo cultural. Ambos os grupos acreditam que armar a população diminui a criminalidade. Ambos acham que o STF é injusto, desconfiam do Supremo. E sim, ambos consideram que casais do mesmo sexo não devem ter os direitos civis de casais heterossexuais. Eles estão na mesma página aí, tá? Mas olha aqui que interessante. 68% dos bolsonaristas acham que Bolsonaro não deve cumprir a pena como qualquer cidadão. Quase 70%. Pergunta para a direita não bolsonarista o que eles dizem. Só 36% desses acham que Bolsonaro não deve cumprir a pena. Olha como é gritante a diferença. O brasileiro de direita acha que o STF é injusto. Só que, uma vez tendo sido condenado pela justiça, o não bolsonarista de direita se vira e fala: olha, a justiça condenou, é isso, cumpre a lei. O bolsonarista não, dane-se o Supremo. Donald Trump caiu em cima do Brasil com tudo. 57% dos bolsonaristas dizem isso aí, viva Donald Trump. Só 17% dos não bolsonaristas acham a mesma coisa. E não esqueçam de um elemento fundamental aqui. 2/3 dos eleitores de direita são não bolsonaristas. 1/3 é bolsonarista. Ideologicamente, sabe qual é a diferença entre um grupo e o outro? O grupo maior de 2/3 é conservador. O menor de 1/3 é reacionário. Um não gosta que a sociedade mude muito. Quer manter as coisas como estão, acredita em valores tradicionais. O outro quer uma ruptura mesmo com a legalidade. Quer ver uma última diferença? Os bolsonaristas gostariam que as leis brasileiras seguissem princípios cristãos. Os não bolsonaristas têm muitas dúvidas sobre isso. Olha, para qualquer um que estude ideologias políticas, esses 2 grupos são como água e vinho. É um erro crasso de políticos de direita tratá-los todos como se fossem reacionários. 2/3 da direita não são. Nitidamente não são. São algo muito diferente. Ordeiros, gente que deseja que a lei se cumpra para todo mundo, para eles e para os outros. São os conservadores. Só 17% da direita não bolsonarista acha que o ex-presidente deve escapar de cumprir a pena para a qual ele foi condenado, tá? Preciso repetir que estamos falando de 2/3 de todo o eleitorado de direita? Não, né? As pesquisas já mostravam isso, que essa pauta não era popular.
O que elas não conseguiam fazer, e por isso pedimos para a ideia incluir no seu levantamento desse mês, é como isso funciona dentro da direita. Esse aceno de Donald Trump para Lula é o pesadelo para Jair Bolsonaro por causa disso. Tudo que Bolsonaro tem realmente é Donald Trump. Se acontecer de Trump tirar o pé do acelerador, gente, vai ficar muito difícil. Ele é um homem de 70 anos de idade, com uma saúde muito frágil, e se formos falar honestamente, Bolsonaro é um homem movido pelo medo. Foi condenado a 27 anos de prisão. Isso quer dizer que na prisão domiciliar em que está, Bolsonaro já viveu o seu último dia de liberdade em vida. Porque se tudo seguir como está seguindo, Bolsonaro terminará como o ditador argentino Jorge Rafael Videla. Bolsonaro vai morrer preso. Foram 8 os golpes militares bem-sucedidos até aqui na nossa história. Sem contar, claro, com os que não vingaram. Esses são impossíveis de contabilizar. Ninguém até agora tinha sequer sido processado pelas intentonas concretizadas ou fracassadas. Esse momento de condenação de Jair Bolsonaro e dos seus aliados, ele é histórico. Mas aí fica a pergunta: o que vem daqui para frente? Como vamos votar em 2026? O país vai continuar polarizado como hoje? Será que rompemos de fato com a cultura de impunidade que permitiu esse golpe que ele fosse tentado? E mais importante, o que fazer para que isso nunca mais aconteça? Foi pensando nisso que o Meio produziu o Julgamento do Século, episódio 2 da série Democracia, uma História Sem Fim, apresentado por Flávia Tavares, roteirizado por Sérgio Rodrigues e dirigido por Ricardo Rangel. Esse documentário é um mapa, ele te mostra os bastidores, as etapas do plano golpista e costura a trama com depoimentos de juristas, militares, inclusive generais e parlamentares. O filme está disponível no Meio Premium junto com o episódio 1 da série. A democracia não descansa jamais. Esse é apresentado por mim. Assine o streaming do Meio e assista.